E a gente segue falando sobre o combate à dengue, agora com uma infectologista do Instituto Emílio Ribas, a doutora Rosana Richman. Doutora, bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Acredito que a senhora estava acompanhando a reportagem do David agora e no finalzinho ele falou justamente a pergunta que eu iria tocar para a senhora, que é sobre a questão da vacinação ter começado no Brasil, mas de forma muito tímida. E ainda que fosse uma vacinação abrangente, levaria algum tempo para que realmente ela tivesse uma eficácia capaz de conter o avanço da doença. Então, os cuidados em casa, onde está a maioria dos focos, continua sendo fundamental. Mas parece que ainda não é o suficiente, né, doutora? Não, certamente isso não é suficiente, ainda mais é só a gente ver a reportagem anterior a essa, a quantidade de chuvas que a gente continua tendo, o calor que a gente ainda tem, ou seja, tudo isso propicia a favor do mosquito, da fêmea do mosquito e contra nós, porque exatamente é isso que ela precisa de calor para poder sugar mais sangue humano, porque ela precisa de mais sangue quanto mais quente, e ela precisa colocar os ovos na água, e ela não vai ter dificuldade nenhuma de achar água neste momento. Então, é muito complicado a gente, lógico, a população, claro que é importante colaborar, mas não é só isso não vai ser suficiente. A vacina também não dá para contar com vacinação em 2024, né? Então, neste momento, eu acho que a gente precisa contar também com a proteção individual. E quando eu falo de proteção individual, é realmente a gente não se expor tanto em termos de superfície de pele. Então, é importante você tentar usar roupas mais claras, manga comprida, calça comprida, principalmente se for um paciente de maior risco, uma gestante. E, claro, usar o repelente como barreira. Então, eu acho que neste momento, que é muito difícil a gente controlar a quantidade de vetor, claro, vamos continuar com esses esforços, mas isso não vai ser suficiente. Então, eu penso em barreiras individuais e, caso você tenha os sintomas da dengue, realmente começar de imediato, pelo menos a hidratação, que a gente sempre tem falado, para poder imaginar ter um caso e um desfecho bem mais favorável. Doutora, a gente tem tido muita coisa ao mesmo tempo, né? Mais cedo a gente estava falando aqui do aumento de casos de Covid depois do carnaval. Já vinha ruim, né? Deu uma piorada agora. Como é que as pessoas fazem para identificar sintoma, por exemplo? Porque alguns deles são meio parecidos, né? Então é Covid, é gripe, tem zika, chikungunya em menor volume, mas tem dengue. Quando é que eu sei, por exemplo, que eu tenho de ir procurar um médico ou de procurar um hospital, um pronto-socorro, para não deixar o caldo entornar de vez, por exemplo? Conseguir mais ou menos entender, bom, eu posso estar com dengue, eu posso estar com Covid, tem alguma diferença essencial que a senhora lembraria para a gente? Olha, Rafael, primeiro que você tem toda a razão, né? Até eu tenho falado que a vida do infectologista continua não sendo fácil, porque realmente a gente está tendo a co-circulação de vários micro-organismos, vários vírus, e com isso, óbvio que confunde, vou dizer, se confunde inclusive a classe médica, imagina a população do ponto de vista de sintomas. Eu acho que o clássico que a gente pode falar, do mais prático possível, se você tiver febre, dor no corpo, claro, pode ser Covid, pode ser dengue. Agora, o grande diferencial é a parte respiratória. Vamos lembrar que o vírus da Covid, ele entra pela área respiratória, então ele vai te dar tosse, dor de garganta, congestão nasal, isso a dengue não dá. Então, se você tiver com esses sintomas, minha sugestão, e você tiver estável, tente fazer um teste rápido um teste rápido para Covid. Porque se isso for Covid, você não necessariamente precisa ir para a fila do pronto-socorro. A fila do pronto-socorro hoje, a prioridade, sem dúvida, é para dengue, porque esse manejo da dengue, a hidratação, fazer a classificação desse paciente como o Ministério da Saúde falou, A, B, C, D, é fundamental. Se você vai para um pronto-socorro, um paciente com suspeita de dengue, e de cara você vê que ele está desidratado, ele é de risco, ele tem que passar na frente da fila dos outros que estão esperando. Então, assim, de uma forma muito prática, se você tiver sintomas respiratórios associados, pense muito mais em vírus respiratório, Covid, influenza, que é a gripe, do que pensar em dengue. Em compensação, se você tiver dor atrás dos olhos, principalmente na movimentação da órbita, junto com dor de cabeça, dor no corpo e febre, a chance de ser dengue é muito maior, e daí sim você precisa começar a se hidratar, leve a sua garrafa para o pronto-socorro, leve a sua garrafa para a UBS
porque a hidratação vai ser muito importante. E às vezes você pode pegar uma fila de ter que esperar para ser atendido, e esta hidratação pode fazer diferença no seu desfecho. Então, de uma forma muito prática, é isso que eu falaria para você. E o teste de Covid, o teste rápido, ele está disponível de uma forma muito mais ampla. Então, você fazendo o teste, confirmando, pronto, não é dengue, fique em casa, faça seu repouso, use sua máscara e não precisa necessariamente ir para um pronto atendimento. Nós estamos em campanha contra a dengue aqui na Jovem Pan, então essas explicações, essas orientações são valiosíssimas. Agradeço demais a entrevista. Falamos com a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Até a próxima, doutora. Bom dia. Até a próxima. Eu que agradeço e vamos em frente. Vamos lá.